Boa tarde, população de Itanhaém. Estamos dando início à segunda audiência pública em saúde, do segundo quadrimestre, referente a maio, junho, julho e agosto. Gostaria de saudar aqui toda a população de Itanhaém, na figura do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Tiago Cervantes, saudar todos os funcionários da saúde, coordenadores, diretores, a pessoa da doutora Guacira Nóbrega Barbi, secretária de saúde do município, saudar nosso secretário adjunto Marcelo Jesus, saudar nossos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde na pessoa da sua presidente, senhora Maria Aparecida, agradecer já no início o Matheus, Danila, Ivone, pelo incansável trabalho para que essa audiência se realizasse. Não é fácil compilar todos os dados, a audiência é bem extensa e Matheus se empenhou bastante. Meu sincero agradecimento a todos os funcionários que colaboraram para que essa audiência se realizasse. A realização da prestação de contas a cada quadrimestre está no preceito legal, está na legislação vigente, e temos que, a cada quadrimestre, prestar contas de todas as receitas e despesas da Secretaria, bem como anualmente através do relatório anual de gestão. Então, essa audiência se refere ao segundo quadrimestre. Vamos passar os dados de procedimentos, consultas, serviços, todas as ações realizadas e sobre a parte orçamentária, todas as receitas e todas as despesas neste quadrimestre. Então, vamos iniciar. Então, aqui está a Lei 141, que diz o quê? Que os valores mínimos que têm que ser aplicados na saúde pelas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Tem essa parte da prestação de contas que o gestor tem que prestar essa audiência a cada quadrimestre, proporcionando à população um conhecimento de tudo que está acontecendo dentro da Secretaria, com relação aos serviços prestados, receitas e despesas. Vamos iniciar com os procedimentos realizados. A nossa UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que realizou nesse quadrimestre 398.873 procedimentos. A média mensal ficou estável, tanto em número de procedimentos como em número de pacientes atendidos. Nesse quadro abaixo você vê o número de pacientes atendidos, uma média aí de cerca de entre 15 e 17 mil pacientes mês. Então, em maio, nós tivemos uma média diária de 561 procedimentos atendidos, 176, julho 493, agosto 464. A média do quadrimestre foi 514 pacientes por dia. O total de pacientes atendidos, 63.179. Continuando na UPA, os principais agravos atendidos foi síndrome gripal, Covid-19, gastroenterocolites aguda e dengue. Então, você vê a síndrome gripal, foi o maior número de casos, 8.451. Seguido da Covid, 5.738, gastroenterocolites aguda, 1.962, dengue, 461. Isso dentro de um contexto aí de dezenas de agravos que são classificados. A gente só listou os 4 principais, ok? Continuando na UPA, aí tem a quantidade de atendimento por município de origem. Se vocês observarem, Itanhaém é o maior número de atendimentos residentes em Itanhaém, que
foi responsável por 85,99% dos atendimentos da população residente. Aí tem Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, São Paulo e outros municípios. Continuando na UPA, vamos para os pacientes atendidos no serviço de radiologia. Então, o total de pacientes atendidos no quadrimestre foi 9.109. E aí tem o número de procedimentos raio-x, porque o número de procedimentos é bem maior, porque às vezes o paciente ele vai fazer não um raio-x, às vezes várias tomadas radiográficas, 2, 3, 4, 5 tomadas radiográficas. Então, o número de raio-x realizados nesse período, 16.576. Aí tem a UPA infantil, que é a parte de pediatria, que funciona ali anexo ao serviço de especialidades, né, o Centro de Especialidades de Itanhaém. Então, o total de pacientes atendidos do raio-x na pediatria, 3.408. E o número de procedimentos, ou seja, de raio-x realizado, 4.783. Agora, um outro serviço de urgência e emergência é o nosso SAMU regional, né? Então, aqui aparecem os procedimentos aprovados, que seria o envio de veículos. Tá? Nós temos uma unidade de suporte avançado, 3 unidades de suporte básico e 3 motolâncias. Então, no período do quadrimestre, foi enviado 2.165 ocorrências, né, com a participação do atendimento dos veículos, né? Daí, em maio, 493, junho, 575, julho, 466, agosto, 631. Aí tem os procedimentos aprovados regional, central de regulação. Então, os procedimentos da central de regulação que compreende as chamadas telefônicas, as orientações via telefone, sem precisar deslocar, às vezes, a viatura, o envio do suporte avançado e o envio do suporte básico, né? Então, em maio, foram 12.826 procedimentos, junho, 11.759, julho, 12.371, agosto, 12.043, o que totalizou no quadrimestre 48.999 procedimentos. Ver que tem uma média mensal regular, né, na temporada de verão, essa só no Rio de Janeiro, de dezembro também, por causa das devidas festas no final do ano. Então, nesse período, nesse quadrimestre, já é mais regular o atendimento mês a mês. Aí tem os procedimentos aprovados totais do município de Itanhaém, mais do regional, que totalizaram 51.164 procedimentos. Continuando com o SAMU regional, aí a total de chamadas por município. O SAMU regional de Itanhaém compreende também o atendimento do município de Pedro de Toledo, Itariri, Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande. Então, o total de chamadas foram 34.544. Agora vamos por tipo de chamado regional. Então, tem ligações de cidade não regionais, que é fora aqui da onde o nosso SAMU abrange, pedido de informação, regulação médica, transferência e internação, transferência sem regulação e os trotes. Então, o total de chamadas, 34.544, com predominância de regulação médica, foi 18.100. Chama atenção também o número de trotes, que continua alto, e deu um total de 782 ligações só no pessoal fazendo trote para um serviço tão importante, então que atrapalha o serviço, às vezes até além de perder tempo nas chamadas, às vezes até envio de viaturas sem necessidade. Agora, por tipo de chamada, tá? Em Itanhaém,
Agora é só o município de Itanhaém. Ligações de cidades não regionais, informação, regulação médica, transferência e internação, transferência sem regulação e trotes. Então, o total de chamadas só Itanhaém, 15.461. Tem um outro quadro que se refere à classificação de atendimento, tá? Só Itanhaém. Clínico, neonatal, obstétrico, pediatria, psiquiatria, trauma e outros. O total, esse outros se refere a chamados que não estão classificados dentro dessas divisões aqui, né? Então, a viatura vai, chega lá, abre a ficha de atendimento e, como não se enquadra em nenhum desses, aí o médico faz a observação, então acaba entrando nos dados como outros. Então, o total de atendimento em Itanhaém, 15.461. Bom, saindo do serviço de urgência e emergência, nós vamos para os serviços contratados. O que seriam esses serviços? São empresas que a gente contrata para a realização de exames, né, para atender a demanda do município. Então, um tipo de exame que é contratado é Centro Integrado de Diagnóstico, que são tomografias, né? Então, é realizar tomografia de crânio, cervical, lombo sacro, da face, membro superior, tórax, membro inferior, abdômen superior, abdômen inferior. O total de tomografias realizadas no quadrimestre, 46. Outro serviço contratado é Endonet, clínica de endoscopia, para atender os exames de laringoscopia, endoscopia com biópsia, colonoscopia com biópsia, esclerose de esôfago, videolaringoscopia, broncoscopia. Total de exames realizados no período do segundo quadrimestre, 158 exames. Mas também deu até baixo, né, o número de exames, mas porque nós conseguimos realizar muitos exames no AME de Praia Grande, de Santos, Hospital dos Estivadores e o Hospital Regional aqui de Itanhaém. Então, os exames de endoscopia que nós realizamos no serviço público foram 487, né? Então, nós conseguimos também atender uma grande demanda através de encaminhamento para o próprio serviço público. Aí vem serviço contratado também, Lorena Ribeiro, que são as ultrassonografias. Então, nós realizamos nesta clínica ultrassonografia obstétrica, a obstétrica com Doppler e fluxo obstétrico, a transvaginal, a mamária bilateral, de abdômen total e de outros. Esse outro seria para urinária, articulação, bolsa escrotal, próstata, tireoide, pélvica, transfontanela. O total de exames realizados foi 2.782 no quadrimestre. Esse exame de ultrassonografia obstétrica com Doppler de fluxo obstétrico começou a ser realizado no CESCRIM. Então, nesse quadrimestre, nós conseguimos realizar 264 exames de ultrassonografia obstétrica. Então, aqui está zerado, porque nós não precisamos encaminhar para esta clínica, foi feito no próprio serviço. Tem outra empresa, Lumiar Healthcare, e ela faz locação de concentradores de oxigênio. Então, os pacientes que necessitam desses concentradores, a empresa fornece para usar no domicílio. Então, em maio foram 53, em junho 56, em julho 61, em agosto 63. Desculpa. Outros serviços contratados. Tem a locação de equipamento de raio-x, que é para a UPA, manutenção preventiva e corretiva de equipamento de raio-x, que é para o Centro de Especialidades Médicas, locação de digitalizadora e impressora para raio-x, o Centro de Especialidades Médicas e para a UPA, manutenção preventiva e corretiva de câmaras de vacina é para vigilância, serviço de home care, locação de ventilador pulmonar através de demanda judicial, locação de equipamentos CPAP e BIPAP para atender a demanda de pacientes, manutenção preventiva dos consultórios odontológicos para atender o programa de saúde bucal, locação de cilindros de oxigênio e recarga de oxigênio para atender
o serviço de saúde aqui do município. E locação de veículo para atender o EMAD, que é a equipe multidisciplinar de atenção domiciliar. No laboratório municipal, procedimentos aprovados no quadrimestre, 288.556, que seriam os exames que são realizados no laboratório. Que tipo de exame a gente faz no laboratório? Bioquímica, hormônios, sorologia, hematologia, parasitologia, urinálise, microbiologia, bacteriologia, anatomia patológica e exames de apoio. Então, predominantemente foi de bioquímica, né? A maior quantidade. Depois vem o de hematologia, depois sorologia, depois urinálise. Aí, nesse quadro, a gente está demonstrando a solicitação de exames por unidade, né? Então, aqui discrimina todas as unidades da especialidade, os exames que são feitos também no próprio laboratório, nas unidades da atenção primária, que são as 10 unidades, na UPA, no SESBIT, tá? Então, o total, 273.132 exames. A solicitação de exames por departamento, então está lá, atenção básica, 164.060, que é a que mais solicita exames. Depois vem a unidade de pronto atendimento, com 67.453. Tem a rede de atenção especializada, com 18.053, e outros 23.566. Dentro da atenção especializada, os procedimentos aprovados. Quais são as unidades da atenção especializada? Nosso centro de especialidades, né, o CAPS 2, o CESCRIM, que é a referência de saúde da mulher e da criança, o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, o CMR, que é reabilitação, o CINE, que é o Centro de Infectologia, a fisioterapia, o SED, que é o Centro de Diabetes, a Central de Transporte, CAPS-AD, que é o drogas, e CAPS-I, que é o CAPS infantil, né? Então, tá aí os procedimentos aprovados. Agendamento externo. Então, quando você agenda por Ame Praia Grande, Ambi Santos e Hospital Guilherme Álvaro. Então, tá as consultas que foram agendadas no quadrimestre e os exames. Então, o total de agendados no quadrimestre, 5.375, e ausentes, quer dizer, faltas, 1.291, 24% de faltas. E nos agendados para exame, 4.100, com ausência de 1.021, 24,9%. Então, essas faltas acabam interferindo no número de vagas disponibilizadas, né? Se numa série histórica aí tem um número constante de faltas, o que acontece? Os serviços reduzem o número de vagas disponíveis para o município. Então, a gente sempre está orientando os pacientes para que não faltem na consulta, ou avise com antecedência para encaixar outro paciente, para não dar esse problema. Tem um agendamento de transporte, né? Então, aqui nós estamos demonstrando o número de pessoas que foram transportadas para serem atendidas em outro município. Então, nós temos carros para São Paulo que sai às 5 horas, tem outro que sai às 8, tem para Santos às 5 horas da manhã, Santos às 9, tem o transporte de pacientes que fazem hemodiálise, tem da Casa da Esperança, tem demanda especial, tem carro para o Hospital Regional de Registro, tem carro adaptado, tem radioterapia noturna em Santos, tem carro extra Santos, carro extra São Paulo. Então, o total de pacientes que utilizaram o transporte para atendimento em outros municípios, total de 15.405 pacientes do quadrimestre, tá? As faltas estão demonstradas logo abaixo. Em maio teve 83 faltas, junho 101, julho 117, agosto 78. Então, o total de faltas no agendamento de transporte foram 379. Uma atenção básica e atenção primária, né? Os procedimentos aprovados. Nós temos aí as 10 unidades
que é Belas Artes, Centro, Coronel Gaivota, Grandesp, Guapiranga, Loti, Oásis, Savoy, Soarão, tem o EMAD, que faz o atendimento no domicílio, tem uma academia de saúde. Tá? O total de procedimentos aprovados para atenção básica, 205.946. Nosso programa de saúde bucal, aí com 14 equipes, ainda uma cobertura muito baixa, mas já tem a previsão de ampliação desse programa com credenciamento de mais equipes. Né? Já chamamos auxiliares de saúde bucal, né? Retomando com força total a questão da saúde bucal para se aumentar a cobertura. Né? Além dos dentistas na atenção primária, nós temos o Centro de Especialidades Odontológica, né, que atende na área de endodontia, que é tratamento de canal, periodontia, que é gengivas e anexos, semiologia, que é o diagnóstico bucal com ênfase a diagnóstico do câncer bucal, e pacientes especiais. Aí os dados de produção, segundo quadrimestre de atenção especializada, que seria o CEL, Centro Especializado em Odontologia. Então, o total de consultas, 824 no quadrimestre. E o total de procedimentos realizados, 1.486. Agora é na atenção primária. Então, compreende todas as unidades da atenção primária, né, as 10 unidades, com um total de consultas, 5.990 no quadrimestre. Aqui são os procedimentos realizados. Então, o total de procedimentos realizados pela saúde bucal, na atenção primária, 14.843. Agora vamos falar da vigilância e saúde, segundo quadrimestre. Procedimentos aprovados na vigilância e saúde, 573 no quadrimestre. Aí tem o setor de combates a endemias. Então, depois desse quadro aí, para vocês entenderem quais são as atividades de combate às arboviroses. Quais são as arboviroses? Dengue, chikungunya, zika. Então, o que nós temos como ação? Tem as visitas a imóveis, né, onde você faz um trabalho preventivo, né, de orientação aos moradores sobre as arboviroses. Tem bloqueio contra criadores, né, quando há casos suspeitos e confirmados na região, então aí vai a equipe lá para eliminação de possíveis criadores. Tem uma coisa chamada também ponto estratégico, que seria locais que tem alto número de recipientes, que é ferro velho, reciclagem, borracharia, etc. Tem os imóveis especiais, que são imóveis onde tem grande circulação de pessoas, né? Então, são os prédios públicos e privados, escolas, shopping, né? Seriam esses os imóveis especiais. Tem a nebulização portátil, que é a aplicação de inseticida, onde há casos confirmados, né? Tem a pendência, que é o número de casas não atingidas pela visita dos agentes, ou é fechado, ou recusa, caso temporário. Tem as ações educativas, são ações, atividades e programas envolvidos por profissionais para conscientizar e alertar a população sobre como se prevenir contra a AIDS. ADL, o que é ADL? É uma avaliação da densidade larvária, é uma atividade de vistoria dos imóveis na cidade de forma amostral, tem por objetivo quantificar a infestação de mosquitos em todas as áreas do município. E tem LIRA, que seria um levantamento rápido do índice para o Aedes aegypti. Então, é uma metodologia que permite o conhecimento de forma rápida, por amostragem, da quantidade de imóveis com presença de recipientes com larvas do Aedes aegypti. Então, as equipes realizam todas essas ações. Nós temos um comitê aí que se reúne mensalmente para discutir as ações realizadas, as ações que vão ser, que ainda estão sendo planejadas para ser desenvolvidas no município, como está a situação em termos epidemiológicos, das arboviroses. Esse comitê se reúne com a secretária mensalmente. E aí está, no Plano Municipal de Combate a Arboviroses,
o que se realizou no segundo quadrimestre. Então, ações de bloqueio tem áreas trabalhadas, fechadas e reclusas. Totalizou 5.885. As nebulizações totalizaram 528. Visitas a imóveis com os agentes comunitários de saúde foram 8.365. E as visitas a imóveis com os agentes de endemia, 3.086. Continuando no Plano Municipal de Combate à Arbovirose, então os pontos estratégicos a serem trabalhados no município, no segundo quadrimestre, são 210, né? Conseguiu uma cobertura de 89,5% e o índice de positividade de 0,01. Os imóveis especiais eram 104, acabou trabalhando mais do que isso, então deu 114,4%, e o índice de positividade dos imóveis especiais de 1,92. Agora a DL Lira, aqui que mede o índice de larvário, então nós trabalhamos aqui 2.048 residências, fechados tinha 3.714, reclusa 36, né? E o índice de positividade nessas áreas ficou em torno da média de 1,70, que é um índice alto ainda. Aí foram realizadas ações de mutirões, né, nas áreas que tinham um índice mais alto, né? Então foi na região do Belas Artes, nesse quadrimestre, Belas Artes e Oásis, né? Então no Belas Artes o total de áreas trabalhadas 1.967 e no Oásis 2.373, né? O total de imóveis visitados nesse quadrimestre 28.316. Aí está a foto da equipe em trabalho de campo, tá? Isso é junto também com o pessoal da limpeza urbana, você vê que mobilizam tratores, caminhões. Agora nós vamos sobre doenças de notificação compulsória, né, que são agravos que precisam ser notificados para o serviço. Esses são os suspeitos, né? Que agravos são esses que foram notificados no quadrimestre? Dengue, chikungunya, zika, hanseníase, leptospirose, sífilis congênita, acidente com animais peçonhentos, meningites, rubéola, sarampo, hepatites virais, infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose, casos novos e Covid-19. Então, o total de casos notificados como suspeitos, 11.220, tá? O maior número de notificações de suspeito, dengue, 400. Aqui seriam esses mesmos agravos, só que casos confirmados, tá? Aí já cai para 3.706. No próximo quadro, dá para a gente fazer esse comparativo. Olha aqui. Então, todas as doenças de notificação compulsória, né? A gente comparando o número de casos notificados, que seriam suspeitos, e confirmados, né? Então, aí um exemplo, dengue, foram 400 casos notificados, mas confirmados 55. Então, o município teve no quadrimestre 55 casos de dengue. Às vezes a gente tem uma informação que foi notificado 400, só que eram suspeitos, né? Na hora, depois que faz o exame, aí caiu para 55. Chikungunya tinham 10 notificados e confirmado nenhum. Zika, 3, confirmado também nenhum, tá? Hanseníase, 1 confirmado. Leptospirose, nenhum. 0. Sífilis congênita, tinha 8 notificados e 4 confirmados. O acidente com animais peçonhentos, 4 notificados e 4 confirmados. Meningites, 3 notificados, 2 confirmados. Rubéola, 0. Sarampo, tinham 4 notificados, confirmados 0. Hepatites virais, foram confirmados 25 casos. De IST, dos 139 notificados, 117 confirmados. Tuberculose, casos novos, foram notificados como suspeito 30 e 27 confirmados.
E de Covid-19, tinham sido notificados suspeitos 10.589 e confirmados 3.471. Então, o total aí de casos que foram notificados como suspeitos, 11.220, e os confirmados, 3.706. Aqui são dados da vigilância epidemiológica, então nós estamos vendo aí nascidos vivos no município, ocorridos no município, nascidos vivos de mães residentes, então, nascidos vivos totais 835 no quadrimestre, mais os residentes 471. Tem nascidos vivos abaixo de 2.500 gramas, que seriam 46, tem mães adolescentes, que é menor de 17, 25, né? Estamos fazendo um trabalho aí de prevenção da gravidez na adolescência, em todas as unidades, também com palestra nas escolas, e esse é um indicador que começa a cair no município, né? Não só no município, como na região. Aí tem os nascidos vivos por número de consultas de pré-natal. Então, de 1 a 3 consultas, 25, de 4 a 6 consultas, 51, 7 ou mais consultas, 380. Esse dado mostra que nós estamos conseguindo captar precocemente a gestante e nós estamos conseguindo fazer um trabalho de conscientização dentro das unidades e da comunidade para que essa gestante procure precocemente o serviço, porque quanto maior o número de consultas de pré-natal, menos risco tem de se acontecer um óbito materno por algum agravo, ou um óbito infantil ou fetal, porque dá para se prevenir desde o início da gestação, determinados agravos têm um impacto muito grande, às vezes na hora do parto ou mesmo durante a gestação, como sífilis, né, hepatites, vários tipos de agravos. Então, vocês veem que com 7 ou mais consultas, foi a grande maioria, 380. Tá? Agora tem os óbitos totais de residentes do município, 352. Natimorto, 2. Óbitos menores de 28 dias, 4. Menores de 1 ano, 6. Né? Aí a gente também está trabalhando forte com a questão da redução da taxa de mortalidade infantil e fetal. Né? Como que trabalha isso? Fazendo capacitações na questão do pré-natal, também do parto, né? Trabalhando com gestantes sendo captadas precocemente, e a taxa de mortalidade oscila muito na região da Baixada Santista. Horas sobe, horas diminui um pouco. O município de Itanhaém está dentro de uma média aí estável, embora alta, dentro da região, é um dos municípios com menor taxa de mortalidade. Óbito materno não teve nenhum. Óbitos em mulheres em idade fértil investigados, 18. Óbitos em mulher câncer de colo de útero, 3. Óbito em mulher câncer de mama, 4. Né? Com respeito a câncer do colo de útero e câncer de mama, estão dando muita ênfase a que essas mulheres, dentro das idades que são recomendadas, que façam o exame de colo de útero, né, citologia de colo de útero, que faça mamografia, fizemos mutirões, né, então, para prevenir ou para pegar precocemente a doença, para que diminua essa questão dos óbitos. Com relação, voltando um pouquinho aqui, então nós conseguimos agora, no quadrimestre, realizar 759 mamografias, que são realizadas no nome de Praia Grande, São Vicente e HGACAS, o Hospital Guilherme e Alva. E a citologia do colo de útero, nós conseguimos 1.791 exames entre maio e agosto. Né? Aí, o quadro com os óbitos. Óbitos por causa indeterminada de residentes, tá? Que foram investigados, 15. Óbitos por doenças cerebrovasculares, 22. Óbitos por diabetes, 21.
Óbitos por doenças hipertensivas e infarto do miocárdio, 62. Por Covid-19, 17. Óbitos por dengue, não teve nenhum. Chama atenção que esses óbitos, se você somar óbitos por doenças cerebrovasculares, óbitos por diabetes e por doenças hipertensivas e infarto do miocárdio, aí é o que predomina nesse número de óbitos, né? E a gente tem trabalhado na questão da atenção primária para o acompanhamento dos hipertensos e diabéticos, dos doentes crônicos, porque só um acompanhamento muito presente, muito ali com afinco, para a gente conseguir que não se chegue a esse ponto, né? Porque muita gente que é hipertensa e que acaba tendo infarto ou um acidente vascular cerebral é devido, às vezes, a pessoa não está sendo acompanhada na atenção primária. Então, nós estamos capacitando as equipes para fazer esse acompanhamento mais de perto, para se poder diminuir esse número de óbitos. Agora vamos para a campanha de vacinação. Tá? Então, a campanha da influenza, né, nós dividimos aí por categoria para a gente saber a cobertura: idoso, criança, gestante, trabalhador de saúde e população em geral. Então, no idoso, nós conseguimos uma cobertura de 92,23. Criança, 67,83. Gestante, 60,74. Trabalhador de saúde, 51%. E população geral, 98,94%. Poderia ser melhor na questão da criança, da gestante e do trabalhador a cobertura. Nas vacinas de rotina, nós conseguimos vacinar 18.359 habitantes do município. A vacinação tem sido tema de várias reportagens, porque não é só em Itanhaém, mas nem na região da Baixada, mas no Brasil inteiro, no estado, cobertura muito baixa de quase todas as vacinas. Então, o serviço tem feito aqueles dias D, que é de sábado, o dia inteiro só chamando a população para vacinar. As vacinas estão disponíveis nas unidades, então temos que aumentar essa cobertura. O serviço está se empenhando e espero que a população entenda a importância da vacinação. Aqui a vacinação contra a Covid-19, tá? Primeira dose, segunda dose, terceira dose, quarta dose, quinta dose. Então, está o número de doses aplicadas, e que deu um total de 42.405. Quando você vê a cobertura da vacinação Covid, na faixa etária de 18 anos ou mais, a primeira dose foi 118,92%, segunda dose 108,62% e adicional 132,52%. Por que ultrapassa 100%? Porque a gente trabalha ainda com dados de população, de projeção de população, né? Então não é certeza que tem aquele número. Esse número, às vezes, dependendo da faixa etária, ele supera muito. E também a gente acaba se vacinando pessoas que têm casa aqui, vêm passar um período de férias, de feriado aqui, aproveita para tomar vacina. Tá? De 12 a 17 anos, primeira dose 126,18%, segunda dose 113,63% e a dose adicional 50,26%. De 5 a 11 anos, primeira dose 108,39%, segunda dose 78,94%. De 3 a 4 anos, primeira dose 16,12%, segunda dose 2,55%. Tá? Então, na primeira dose deu uma média de 92,40% de cobertura, a segunda dose 75,93% de cobertura e adicional 91,39% de cobertura. Agora, casos de Covid-19 no quadrimestre. Então, os casos suspeitos foram 10.589. Os confirmados, que já mostrei num slide
anterior, 3.471. Descartados, 7.118. Internações, 38 pacientes foram internados. Recuperados, 3.454. Óbitos, 17. Tá? Todos foram investigados. Caso de monkeypox, que agora é a epidemia do momento, do mundo. Então, confirmados em Itanhaém, 3. Tá? Suspeito que está em investigação, 2. Descartados, 9. Então, os casos totais, entre confirmados, suspeitos e descartados, 14. Aqui são as atividades, ações da vigilância sanitária. Quais são essas atividades? Inspeções realizadas, inspeções programadas, que é para licença inicial, renovação, inspeção de rotina, inspeção para atendimento a denúncias, coleta de amostra de água por Programa Estadual ProÁgua e solicitação de inspeção por outros órgãos, delegacia, promotoria. Então, o total de atividades, ações no quadrimestre, 704. Aí tem as denúncias protocoladas da vigilância. Denúncia de estabelecimentos de alimentos, 11. De farmácias e drogarias, 1. Serviço de saúde, 4. Criação de animais, 18. Falta de higiene e lixo em residência, terrenos, sucatas e vias públicas, 18. Então, o total de denúncias protocoladas no quadrimestre, 46. Vamos para a prestação de contas do quadrimestre. Aqui está a receita que é proveniente de recurso próprio da prefeitura. Essa fonte é aonde são os impostos, né? ITR, IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, as multas de juros de memória de impostos, as multas de juros de memória dívida de impostos. Então, o total de receita no quadrimestre, R$ 9.479.546,14. E o total acumulado dos dois quadrimestres, R$ 19.069.858,10. Esses são recursos próprios da prefeitura. Tem as transferências da União. Vem da onde? Vem do Fundo de Participação dos Municípios e cota parte de imposto territorial. Então, está aí o segundo quadrimestre, R$ 23.288.622,54, e do ITR, R$ 1.759,16. O total acumulado das transferências da União, R$ 47.541.759,14. E do Fundo de Participação dos Municípios, do ITR, o total acumulado, R$ 1.899,94. Das transferências do Estado, tem a cota parte do ICMS, tem a cota parte do IPVA, tem a cota parte do IPI, né? Que é Imposto sobre Produtos Industrializados, né? Então, as transferências do Estado são desses 3 tipos de impostos. Tá? Então, do ICMS foi, no quadrimestre, R$ 15.384.069,13. Do IPVA, R$ 4.178.525,67. E do IPI, R$ 71.728,77. Aí vem o total acumulado, que é dos 2 quadrimestres. Então, o total no segundo quadrimestre de receita, que é somado o próprio, né, que é da prefeitura, as transferências da União e as transferências do Estado, deu no segundo quadrimestre R$ 95.252.373,95. Um total acumulado dos 2 quadrimestres de R$ 210.123.753,75. A receita da Secretaria de Saúde, por divisão de serviços aí, né? Então, tem a atenção básica, tem a atenção a média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, investimentos, gestão e enfrentamento do Covid-19, né? Então, esse é a receita
da União, que totalizou, que no quadrimestre foi R$ 9.750.830,50, e o total acumulado dos dois quadrimestres, R$ 16.981.654,17. Quando você vai para o Estado, então tem dose certa, projeto de verão, diabetes e emendas parlamentares. Então, o total do Estado no quadrimestre, R$ 3.835.990,50. E o total acumulado, R$ 4.031.980,80. Então, se vocês olharem a discrepância entre o primeiro quadrimestre do recurso do Estado, o segundo, é que no segundo quadrimestre, são a receita que vem através das emendas parlamentares, tá? Então, aí já está incluído as emendas parlamentares que chegaram ao município. Aí tem transferência de outros municípios, que seria o município de Praia Grande, que repassa um recurso para o SAMU regional, tá? Então, o total deu 630 mil. Do Poder Judiciário, recurso judiciário não veio nenhum recurso. Aí tem as receitas, que são os rendimentos, né, das contas, né, R$ 299.813,14, e tem o total geral aí. Então, no segundo quadrimestre, o total geral de receita é R$ 14.044.869,53, que dá um total acumulado dos dois quadrimestres de R$ 21.953.438,11. Aí agora nós vamos falar, ali nós falamos de receita, agora nós vamos falar de despesas, né? Então, as despesas que foram com recurso SUS, no quadrimestre, R$ 9.993.473,03. Com recursos próprios, aí já salta para R$ 30.850.720,72. Então, o total do quadrimestre de despesas com recursos SUS e com recursos próprios deu R$ 40.854.193,75, o que dá um total acumulado, juntando o primeiro quadrimestre com o segundo quadrimestre, de R$ 77.595.854,05. Agora tem a descrição simplificada das despesas empenhadas na Secretaria de Saúde. Então tá lá. Despesas correntes tem com o pessoal em cargo, né, que no segundo quadrimestre foi de mais de 24 milhões. Consumo e serviço de terceiro, mais do que 15 milhões. Né? Então, o total dessas despesas com encargos acumulado, R$ 47.425.893,05, e com consumo e serviço de terceiro, R$ 29.502.494,69. Investimento, despesas de capital, investimento, R$ 667.466,31. Né? Investimento geralmente é baixo, porque esse dinheiro é consumido quase que mais pelo pagamento de pessoal em cargos e de consumos e serviços de terceiros. Né? Para investimento, sobra muito pouco. O que garante investimento são as emendas parlamentares. Então, o total aí deu de despesas R$ 77.595.854,05. Aí são as despesas por subfunção. Então, tem a despesa da atenção básica, da especializada, rede de urgência e emergência, assistência farmacêutica, vigilância à saúde e outras subfunções. Essas outras subfunções seriam o quê? Obrigações patronais, processos judiciais, isonomia, aluguéis e pressões, auxílio alimentação, auxílio moradia, indenizações e restituição. Então, está aí o total de despesa. Quem consome mais o recurso é a rede de urgência e emergência, depois é a atenção especializada, depois a atenção primária e depois os demais. Aqui são os recursos recebidos e despesas Covid-19 no segundo quadrimestre de 2022. Então, do federal,
nós tínhamos R$ 1.350.517,15 de crédito para 2022, mais R$ 133.415,10. Então, as despesas liquidadas foi de R$ 1.316.756,98. O saldo, R$ 167.175,27. Do estadual, saldo de recursos Covid, R$ 254.096,63. As despesas liquidadas com recurso estadual, R$ 116.914. E o saldo, R$ 127.182,63. Do recurso próprio, o saldo, R$ 55.602,51. As despesas liquidadas, R$ 4.181,95. Ficou um saldo de R$ 51.420,56. Então, o total aí de saldo ainda tem R$ 345.778,36. Aqui é o quadro com as emendas parlamentares acreditadas do Ministério da Saúde. Então, aí descreve as emendas, o valor, para que elas vieram, né? Geralmente é para investimento em aquisição de equipamentos, reforma de unidade ou até construção, né? E tem o quadro das emendas do Estado, né? E construção do Apurá, que já está a obra finalizando, e aquisição de equipamentos e materiais permanentes de fisioterapia, que já foram adquiridos. Aqui tem as emendas parlamentares solicitadas ao Ministério da Saúde. Tem as emendas parlamentares da Secretaria de Estado. Agora, nós vamos para outra parte da audiência, que seria os eventos, os treinamentos, as capacitações realizadas no município no quadrimestre. Então, tem as ações lá do programa IST-AIDS e hepatites virais. Então, tem um número de testes que foram realizados, né? 1.800 testes rápidos de HIV, 123 testes rápidos de sífilis, 878 testes rápidos para hepatite B, 825 testes para hepatite C. Foram distribuídos mais de 117 mil preservativos masculinos, mais de 2 mil preservativos femininos e 2.800 sachês de gel lubrificante. Aí teve também uma capacitação dos executores de teste rápido, né? Periodicamente eles são capacitados para a realização desses testes nas unidades, na comunidade, nos eventos. Aí tem uma oficina de acolhimento que foi realizada pelo Centro de Referência ST-AIDS. Aí todos os funcionários participaram. Aqui a Semana da Enfermagem, tá? Uma programação para valorizar o profissional da enfermagem, que é um profissional que sempre está extremamente empenhado com tudo que tem que se realizar, tanto de ações como de atendimento, né, como ações preventivas dentro da atenção primária, da especializada. É um profissional que se destaca muito nessas questões. A comemoração de luta antimanicomial, realizada pelos CAPs, pela população, familiares. Teve passeata, teve um momento de roda de conversa na praça. Aqui, capacitação sobre a amamentação, tem acontecido em todas as unidades da atenção primária. Capacitação sobre a amamentação também. Abertura do Agosto Dourado.
Presença do prefeito, da secretária de saúde, vereadores, presidente da Câmara. Aqui é um treinamento sobre ouvidoria, matriciamento de saúde da mulher e da criança. Aqui na unidade do Loti, hiperdia, palestra de nutrição, perdi o programa de hipertensão, então foi realizada uma palestra sobre nutrição. Aqui é o Loti, semana do bebê. Aqui é a unidade do centro, semana do bebê também. Aqui é o centro de enfrentamento do escorpianismo. Guapiranga, conscientização do escorpianismo. E agosto dourado, semana do bebê. Bom, então essas foram as ações, foi tudo o que nós trabalhamos nesse quadrimestre, em termos de produção de atendimentos, mostramos como é que foi a parte financeira, né? Então, só tenho a agradecer a todos os funcionários da saúde, a nossa secretária, ao nosso prefeito, pelo empenho e dedicação com as questões da saúde. Não estamos na perfeição, mas estamos buscando, né, cada dia atender melhor, cada dia estar mais capacitado para esse atendimento, ok? Então, daqui a 4 meses nos reuniremos novamente para estarmos fazendo essa prestação de contas. Muito obrigado e boa tarde.